Olá pessoal, e aí, tudo bem? Eu trago aqui nesse vídeo agora mais duas questões da prova do Programa de Avaliação Seriada da primeira etapa, que foi aplicada em 2019 da Banca Sebrasp, da Universidade de Brasília. Vamos lá com a questão que envolve um pouco de geometria, função de primeiro grau, assuntos aí trabalhados na primeira série do ensino médio. Bora junto, fica comigo até o final do vídeo aí e vamos resolver essas duas questões. Vamos para o texto então. No gráfico apresentado anteriormente, em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x, o, y, A1 representa uma porção de mangue do Nordeste brasileiro e A2 uma porção da caatinga da mesma região. Tendo como referência esse gráfico e considerando que no Nordeste brasileiro, em 1 hectare de mangue, a quantidade de carbono armazenada é pelo menos 8 vezes a quantidade armazenada em 1 hectare de vegetação da caatinga, julgue os itens seguintes. Então, aqui são dois itens, que na prova é o número 52 e o número 53, itens para julgarmos a afirmação, se está certo ou se está errado. Ok? Vamos então começar pelo item 53. No item 53, que ele afirma que no gráfico, a equação da reta que contém o segmento que separa as porções A1 e A2 é 3x mais 2y igual a 600. Então, aqui nós temos o item de uma situação clássica, né? Para quem estuda função afim, função de primeiro grau, aqui a banca chamou de equação da reta, né? Um termo mais utilizado no terceiro ano do ensino médio. Mas, tudo bem, tudo se refere a uma função de primeiro grau. Então, no gráfico, a equação da reta que contém o segmento que separa as porções A1 e A2. O segmento que separa as porções A1 e A2 é o segmento que no eixo x marca 200 e que no eixo y marca 300. Isso são pontos, né, desse plano cartesiano x, o, y. Então, nós temos aqui dois pontos. O ponto 200 no eixo x e 0. E no eixo y, o ponto de coordenadas 0 e 300. Beleza? A equação da reta aqui tem o formato y igual a x mais b. E esse ponto que está em cima do eixo y, né, no eixo das ordenadas, esse valor 300 é o que nós chamamos de coeficiente linear. Portanto, é o valor do coeficiente b. Isso aí você já pode preencher de forma direta. E aí, a função, ou a equação da reta, que ele prefere chamar assim nesse item, já tem y igual a x mais 300. Isso a gente aprende logo cedo, né, em estudo de função de primeiro grau, que onde a reta toca o eixo y é o valor do coeficiente b. Então, a gente já pode preencher ele direto. Com esse ponto 200 e 0, a gente pode substituir a fim de encontrar quanto vale o coeficiente a. Então, substituindo o ponto 200 e 0 na função, nós temos que y vale 0 e no lugar do x vai entrar 200. Assim fica 200a mais 300. E então, vamos vir aqui um pouco mais ao lado. Passa o 300 para o outro lado, ele vai negativo. Aí você tem 200a igual a menos 300. Já posso cancelar dois zeros desse lado com os dois zeros do lado de lá. E aí eu tenho menos 3 sobre 2. Beleza, assim já conseguimos escrever a equação da reta, que fica menos 3x sobre 2, que é o valor do coeficiente a, mais 300, que é o valor do coeficiente b. Quando a gente olha para o item, não é isso que está escrito, né? No primeiro momento fica até parecendo que o item está errado, mas aqui você tem que tomar o cuidado. Por ser uma equação, ela é manipulável, né? Se você perceber, no item, a equação sugerida, 3x mais 2y igual a 600, ela não tem fração. No nosso caso, tem uma fração. Então, um recurso aqui bastante interessante para tirar essa fração é você multiplicar os dois lados por 2. Todos os valores que aparecerem aí, multiplique por 2. Que aí você vai ter 2 vezes y é 2y. 2 vezes menos 3x sobre 2, eu posso cancelar esse 2 com o 2 da multiplicação. E assim fica menos 3x. E 2 vezes 300 dá 600. Agora, passa o menos 3x para o outro lado, que aí você vai ter 3x
mais 2y igual a 600. Vamos escrever melhor aqui? Igual a 600, que é justamente a equação da reta sugerida no item, ó. 3x mais 2y igual a 600. Portanto, o item 53 é um item certo. Tá? Toma cuidado quando você estiver fazendo questões que envolvam funções, equações. Nem sempre o que nós fazemos num primeiro momento bate com o que os itens sugerem, mas as equações são manipuláveis. Tá? A gente fazendo manipulações, podemos sim chegar nos resultados. É o que aconteceu nesse item 53. Beleza? Vamos ficar esperto com isso, tá? Agora, o item 54. No item 54, vamos ler ele primeiro, né? Ele diz o seguinte: se as porções A1 e A2 armazenam as mesmas quantidades de carbono, então o valor da coordenada C, que está aqui no eixo X, é maior do que 1.500. Beleza. Então, vamos ver aqui a forma de fazer o item, ó. O item 54. Ele afirma no texto, ele dá uma informação no texto interessante. Voltando aqui no texto, ó, vamos destacar. Ele fala aqui, ó, tendo como referência, vamos achar a quantidade de carbono aqui, ó, a quantidade de carbono armazenada é pelo menos 8 vezes a quantidade de carbono armazenada em 1 hectare da vegetação da Caatinga. Opa, então ele fala aqui, ó, voltando um pouco ainda, ó. Essa informação é interessante. Em 1 hectare de mangue, a quantidade de carbono armazenada é pelo menos 8 vezes a quantidade armazenada em 1 hectare de vegetação da Caatinga. E depois no item diz, se as porções A1 e A2 armazenam as mesmas quantidades de carbono, aí para a gente concluir quanto que vale C. Beleza? Então, vamos anotar isso aqui. Quer dizer... Opa, vamos melhorar. Quer dizer que na porção A1, a relação que ele nos entrega é que eu tenho em A1, pelo menos, então eu vou usar essa quantidade mínima, 8 vezes o que tem na porção A2. Não é isso? Então, as medidas são dadas em hectares, né? Ele está falando ali sobre hectares. Então, 1 hectare é equivalente a 10.000 metros quadrados. E nos eixos, as medidas são dadas em metros. Então, aqui tem que ficar esperto quanto à conversão de unidades, tá? Quando for necessário. Então, eu consigo, nesse momento, calcular a área da região A1, que está bem aqui, ó, a região A1, que é um triângulo que tem 200 de base, melhor esse aqui, ó, tem 200 de base e tem 300 de altura. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, substituindo essas medidas, eu vou ter 200 metros vezes 300 metros dividido por 2. Aqui eu posso cancelar 100 dividido por 2, simplificar, né? E aí eu vou ter 100 vezes 300, o que dá 30.000 metros quadrados. Certo? Beleza. Essa aí, então, é a área apresentada no que ele chama de A1, né? A região 1, o que dá o equivalente a 3 hectares. Agora, ele afirma que a área 2, para eu poder calcular, eu preciso saber a medida da base. Aqui, ó, eu preciso saber a medida dessa base. E a altura do triângulo é a mesma, vale 300. Portanto, nós conseguimos aqui também calcular, até em função de C, a medida dessa base. Só que não é o melhor caminho.
Um caminho bom é você usar a relação que o texto te deu. Aqui, ó. É confiar no que ele já te falou. Se ele falou que elas têm, no item 54, se as porções A1 e A2 armazenam as mesmas quantidades de carbono, então, se tem pelo menos 8 vezes, o texto fala que A1 tem pelo menos 8 vezes o que tem A2, então A2, para equilibrar essa conta, tem que ser 8 vezes a quantidade do que tem A1. Então, se A1 tem 30 mil metros quadrados de área, para ter a mesma quantidade de carbono, o A2 tem que ser 8 vezes esses 30 mil, para manter a relação da quantidade de carbono armazenada. O que isso aqui dá? 3 vezes 8 dá 24. Com 4 zeros, isso dá 240 mil metros quadrados. Então, assim, essa prova é uma prova que requer muita interpretação e leitura do candidato, tá? Para poder fazer essas associações. Então, a área total ali sugerida é a área 1 mais a área 2. E assim, nós podemos fazer a relação seguinte, ó. A área total é a área do triângulo maior. Esse triângulo aqui, ó, que tem 300 de altura e que vai até C de base. Então, é base vezes altura sobre 2. Essa área total, então, é base vezes altura sobre 2. Vai ficar 300 vezes C dividido por 2. Certo? E a soma das áreas 1 mais a área 2 é fazer 240 mil mais 30 mil, o que vai dar 270 mil metros quadrados. Então, agora aqui está mais simples, né? Para a gente chegar no valor do C, que ele está sugerindo lá no item. 300 dividido por 2 dá 150 vezes C. E aqui fica 270 mil. Logo, C vai ser 270 mil dividido por 150. Posso cancelar esses zeros e, fazendo a divisão, eu vou ter o valor de C igual a 1.800. Então, C é 1.800. Lógico, aqui eu estou pegando o valor menor, né? Que ele fala que é pelo menos. Então, pelo menos 1.800 C tem que valer. Quando nós fazemos a leitura, que ele diz, se as porções A1 e A2 armazenam as mesmas quantidades de carbono, então C é maior que 1.500. Está correto, porque se eu pegar o pelo menos 8 vezes, já tem 1.800 como valor para C. Então, o item também é correto. Ok, pessoas? Então, ó, vou deixar tudo aqui em uma tela para você ver como resolvemos toda a questão que envolve os itens 53 e 54 dessa prova. Se você precisar tirar um print aí para fazer as suas anotações depois, ficou assim a resolução de mais 2 questões da prova do Programa de Avaliação Seriada do SEBRASP, né? Universidade de Brasília, primeira etapa, prova aplicada em 2019. Tá? Se você gostou, compartilha aí com a galera, deixa seu like aí, ajuda bastante a gente, se inscreve no meu canal, que toda semana eu vou estar aqui disponibilizando para vocês algum assunto interessante da matemática, desse nosso universo da matemática tão encantador. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, nos acompanhem, tá? Até um próximo vídeo. Um abraço carinhoso a todos vocês.